Eu assisti Sly, documentário sobre a vida e obra de Sylvester Stallone, o ícone dos filmes de ação. E assim que acabou o filme, eu já fiquei com vontade de assistir de novo, cara. Esse é o tanto que eu gostei desse filme. Eu vou explicar por que eu gostei tanto, por que eu me identifiquei tanto e algumas falhas do documentário enquanto o filme mesmo, que eu senti falta. Antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Dan Jardim, esse aqui é o Manual do Dan, seu canal de críticas e comentários de filmes e séries. Então, se você não for inscrito, se inscreve aí que você me ajuda demais fazendo isso e deixa seu like também para me fortalecer, tá? Então, cara, geralmente documentários sobre alguma estrela muito grande, assim, igual o Stallone, fazem em série, em minissérie documental, ou então um filme muito longo, de 2 horas e meia. Mas esse filme não tem nem 2 horas, tem 1 hora e meia. Eu achei muito curto para pegar a vida inteira do Stallone. Então é isso, não tem necessariamente um recorte de tipo, vamos falar só quando o Stallone fez comédia, ou só quando o Stallone fez rock. Não, eles falam de quando o Stallone era criança até hoje, tudo permeado ali por comentários, tudo contado, na verdade, pelo próprio Sylvester Stallone pra gente. A sensação do filme é como se o Stallone te convidasse para ir na casa dele no fim de semana e aí ele abre o livro de memórias, o álbum de fotografia e fica te contando, tipo, nessa época aqui eu tava assim na carreira, nessa época aconteceu isso e isso, e eu tava pensando isso. Ele bota muito para fora o sentimento dele. O Stallone abre muito o coração nesse filme e, inclusive, como ele enfrentou as várias adversidades da vida dele. Ele é um cara que sempre tem muitas frases de efeito, né? Só que faladas pelo Stallone não fica uma coisa barata, não fica aquela frase de efeito de tipo de motivacional barato. É um motivacional que vai ali no teu coração, cara. Ele fala de um jeito porque ele realmente acredita naquilo, ele vivencia aquilo. Então, como ele usou essa motivação que tá nos personagens dele, principalmente no Rock, para superar as coisas, é um dos pontos altos do filme para mim. Ele teve vários altos e baixos na carreira, ele teve que se reinventar demais, eu fiquei pensando nisso, né? Eu me identifiquei um pouco por isso, porque ele era ali aquele cara que ganhou o Oscar por Rock, né? O primeiro filme que revelou ele, assim, ele explodiu com Rock e depois ele teve que manter aquela respeitabilidade. Ele falou, cara, a galera tá esperando, tá me comparando com o De Niro e com o Al Pacino, a galera tava fazendo isso, tava falando que ele ia ser o próximo Marlon Brando. Como é que você continua com esse patamar aí? É muito difícil. E aí quando ele não entrega, o público e a crítica principalmente abandonam ele. Então ele fica se perguntando, caraca, eu era uma coisa e ele tem que se reinventar como um astro de filme de ação. Mas até ele virar o astro de filme de ação, entre o Rock e o Rambo, teve ali um período muito oscilante para ele. Eu levei para minha vida pessoal, quando eu saí, eu falo, né, em alguns vídeos que eu tive um emprego por 12 anos, onde eu fiquei por 12 anos, e aí eu saí, tem uns 2 anos já, vai fazer 2 anos, e cara, esses 2 anos está sendo uma montanha russa para mim, eu tô tendo que me reinventar. Até quando eu vim abrir aqui o canal, né? Quando eu abri o canal eu abri inicialmente para falar de notícias e agora as notícias estão lá no TikTok, aqui eu tô fazendo mais crítica, mas eu fiquei me perguntando, cara, eu era um funcionário ali da empresa e agora eu tô com um canal no YouTube, tipo, quem sou eu, tá ligado? Porque o trabalho que você faz afeta a sua identidade, não tem como. Então eu estava naquela empresa, aí eu saí, aí depois eu tentei um empreendimento que não deu certo, aí eu resolvi abrir o canal no YouTube e ainda tô nessa. Então ver esse documentário foi um alento para mim de, cara, ser um cara como Sylvester Stallone, que depois de ganhar um Oscar, teve essa mesma reflexão, esse mesmo pensamento de quem sou eu? Eu sou o cara que ganhou o Oscar, que vou fazer agora filmes artísticos para tentar manter essa parada de Al Pacino e tudo, ou eu vou partir para filme de ação e contar as histórias que eu quero com os filmes de ação, que foi o que ele fez. Então, eu acho que todo mundo que assistiu o documentário consegue fazer essa reflexão independente da área que trabalha, independente do que faça. Um ponto que me chamou a atenção, agora saindo da parte mais filosófica, entrando na parte mais concreta, é que o documentário mostra muito o Stallone como um artista. A gente tem na nossa mentalidade, na nossa cabeça, que o Stallone é o próprio Rambo, que o Stallone é o próprio Rock. Só que, cara, ele é um artista. A gente esquece às vezes que Rambo é um filme, que Rock é um filme. Assim, os filmes refletem a vida, eles servem como inspiração, mas eles são ficção. Tem todo um trabalho artístico pensado para qual mensagem você vai passar, como você vai atuar. E aí mostra muito esse lado do Stallone artista pensando. Ele falou que via, quando ele foi para Nova York, ele via todos os filmes possíveis de arte,
filmes de Hollywood. Esse lado dele, eu admito que por preconceito eu não conhecia, né? Eu sabia que ele era um grande cineasta, ninguém ganhou o Oscar à toa, apesar de eu ter minhas restrições com o Oscar, ninguém é premiado assim num primeiro filme de bobeira. Então ele consumiu muita coisa para conseguir fazer e entregar o melhor produto para o seu público. Ele sempre pensou nisso, em qual mensagem ele vai passar para o público. Ele mostra ele escrevendo o roteiro na mão, aí reescreve. Ele escreve ainda na mão, né, os roteiros. Escrevendo tudo na mão, reescrevendo tudo, pensando, ajustando cada coisa. Então mostra muito o lado do Stallone artista que a gente não tem muito acesso, eu acho. A gente está acostumado a ver ele na queda de braço ali, ou no braço de ferro, como os amigos paulistas falam. No Falcão, campeão dos campeões, entendeu? Não está acostumado a ver ele pensando arte, ele como uma coisa meio que a gente tem quando você pensa artista, você não pensa num brucutu no bom sentido ali, como um Stallone, né? Você pensa naquela coisa mais cirandeira, aquela coisa, sabe assim? E aqui ele subverte isso. Achei legal o documentário fazer isso. Inclusive o Tarantino dá entrevistas no filme, né? Ele aparece bastante e o Tarantino complementa esse lado aí do Stallone, meio que mostrando como os dois são basicamente tão aficionados por filme, que a gente pensa isso, né? O Tarantino é aficionado por filme, mas cara, o Stallone também talvez tanto quanto o Tarantino. Isso eu achei muito legal. E aí a linha do tempo do documentário mostra muito a relação, que eu falei, começa com ele criança e mostra muito como a relação com o pai dele, que era um cara que batia nele, um cara que competia com ele enquanto ele ainda era criança. O pai dele era um cara totalmente, sei lá, não vou falar psicopata aqui, mas era muito abusivo mesmo, né? Ele traumatizou o Stallone de uma forma que moldou. O Stallone fala, cara, aquele período da minha vida me moldou, até hoje eu busco o carinho do público para compensar isso. Então o filme mostra muito essa parte com fotos, e aí começa a mostrar a carreira do Stallone com imagens antigas. Eu acho que o documentário faz isso muito bem, de ir intercalando, né, os depoimentos com as imagens. Eu acho que não fica gratuito, porque documentário, para mim, corre o risco sempre de cair em matéria do Fantástico, tá ligado? Eu fico tentando diferenciar por que isso é um filme e não uma matéria do Fantástico. O que diferencia isso de uma matéria do Fantástico? Então, o filme usa recursos ali visuais, tem muitas imagens de bastidores do Stallone, e o filme usa isso com os documentos que ele apresenta para contar a história. A parte ruim é que é isso, não tem muito contraponto, né? E por ser curto, eu senti que muita coisa ficou de fora. Eu acho que podia ser um pouco mais longo. E é isso, por mais que eu tenha me emocionado, eu tenha me identificado e eu queira ver de novo, eu entendo que o filme não tem nada demais, entre aspas, entendeu? É o Stallone ali falando coisas, mas não tem nada muito inventivo. Enquanto o filme, eu gostei pelo conteúdo, não pelo filme em si, não pela forma como contaram a história. De qualquer forma, super vale assistir. Eu acho que todo mundo gosta do Stallone, né, cara? Eu acho que a galera, principalmente da minha idade ali, 35 mais, 30 mais, que cresceu vendo os filmes dele na sessão da tarde, vai se identificar com muitas histórias ali, vai lembrar de vários filmes, inclusive umas bombas que ele fez. Então esse filme vai ganhar uma nota 8 de 10. Se chegou até aqui, deixa seu like e se inscreve no canal se você não for inscrito. Para se inscrever é só clicar na minha carinha que vai estar aparecendo aqui. Clica e bota inscrever-se se não for inscrito. É isso, um beijo e até a próxima.